Que legal contar com você nessa programação especial do dia 13 de dezembro, hein? Já tantos temas debatidos e a partir de agora, com o apoio, com o patrocínio de Lauisen, laudos para isenções, nós vamos começar a falar sobre perspectivas. Se você precisar conversar com médicos credenciados ao SUS e ao Detran, converse com a equipe da Lauisen, tá certo? A partir de agora, vamos falar sobre perspectivas. Com quem? Quem são os nossos convidados? Débora Goldsweig, fundadora do Projeto Irmãos. Rodrigo Rosso, lá do Sistema Reação, da TV Reação, nosso grande parceiro, nosso grande irmão. Vanessa Pirolo, jornalista, coordenadora da Coalizão Vozes do Advocacy, que vai falar sobre diabetes e as suas perspectivas, e também com Camila Tapia, coordenadora de comunicação do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, da qual ela é membro efetiva. Esse assunto, perspectivas, a partir de agora, aqui no Diário PCD, convido a você a ficar com a gente, deixar o seu like, compartilhar, fazer o seu comentário, vamos falar sobre perspectivas. Vamos juntos! Olá a todos vocês, voltamos com mais um tema, perspectivas no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com todos esses convidados que aqui estão conosco, todos esses convidados para falar sobre esse tema. Que gratidão, que alegria contar com vocês, em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão, monoculares. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, cabelo escuro e penteado para trás. Estou com óculos de haste fina e lente transparente, uma camisa azul. E quero dar as boas-vindas para a Camila. Camila Tapia, tudo bem? Seja bem-vinda. A Camila, que é coordenadora de comunicação do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Camila, obrigado por estar conosco. Que alegria recebê-la aqui no Diário PCD. Oi, Abrão. Obrigada pelo convite. É super importante para nós, pessoas com deficiência, participarmos de ações como essa. Eu sou a Camila Tapia, eu sou conselheira no CAPCD, que é o Conselho para Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Sou uma mulher branca, tenho deficiência física, tenho os cabelos lisos na altura dos ombros e tenho umas mechinhas loiras, olhos castanhos, uso um óculos de grau com armação vermelha e visto uma camiseta branca. Obrigada, viu, Abrão? Novamente, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado você, Camila. E aqui conosco, que alegria receber Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, editor do Sistema Reação, grande parceiro, um dos malucos que, assim como eu, tocamos aqui esse canal de notícias. O Rodrigo, lá pela revista Reação, pela TV Reação, é uma grande alegria recebê-lo. Rodrigo, somos malucos, mas vamos continuar em frente. Seja bem-vindo, Rodrigo, aqui ao Diário PCD. Que bom contar com você. Que bom estar nesse bando de loucos, né, Bruno? Eu sou Rodrigo Rosso, Sistema Reação, Revista Reação, TV Reação, sou um homem branco de poucos cabelos, para não falar que eu sou careca, que é chato, né? E eu estou usando um óculos de lentes transparentes e hastes pretas largas e uma camiseta preta. Atrás de mim, o painel da TV Reação em acrílico com o logo da TV Reação. Eu estou no estúdio da TV Reação aqui no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Muito feliz em estar participando de novo aqui com o meu irmãozão Abrão Júnior, com a Débora, com a Camila, com a Vanessa, com toda essa galera aqui que está participando hoje. Meu, que projeto bacana esse seu, hein, Abrão? Não sabia. Muito legal estar participando de tudo isso. Obrigado por ter me chamado, é uma honra. Opa, não podia, esse projeto não podia ficar sem a participação do Rodrigo Rosso e do Sistema Reação, não. Eu não imaginava esse projeto de 16 horas de transmissão ininterrupta sem a participação de vocês. Viu? Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Quem está com um trabalho muito grande, com uma repercussão muito grande em todo o Brasil, e por isso participa com a gente aqui em relação a perspectivas, é a Vanessa Pirolo. A Vanessa, ela é jornalista e é coordenadora do Coalizão Vozes do Advocacy. A Vanessa tem um trabalho muito grande em relação a discutir sobre a questão da diabetes, em relação a tantos assuntos importantes, e a Camila
tem um projeto muito importante, por isso convidei a Camila para estar conosco aqui. Quero parabenizar a você, Camila, e a toda a sua equipe por esse projeto tão importante para todos nós. Seja bem-vinda mais uma vez ao Diário PCD, Vanessa. Oh, muito obrigada, viu, Abrão? É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Eu sou jornalista, eu tenho diabetes tipo 1, e eu trabalho há muito tempo com essa parte de capacitação das organizações, e esse é um projeto novo, então a gente vai fazer um ano, no ano que vem, então a gente reúne 23 organizações de diabetes, e a gente está avançando, então, assim, o ano que vem a gente tem projetos maiores, porque a gente precisava lançar, mas eu já trabalho com essa parte de advocacy, que defender políticas públicas em diabetes já há muitos anos, então fazia parte de uma organização, agora eu faço parte de 23 organizações, então dá muito mais trabalho pelo Brasil, mas é um projeto um pouco mais estimulante, porque a gente tem que trabalhar paralelamente em várias cidades do Brasil, né, então ele consegue ser mais inclusive, né? E aí, para até facilitar também a visualização de quem eu sou, então eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelo castanho escuro, ainda vou voltar a fazer minhas luzes, como a Camila comentou, espero que o ano que vem eu volte a colocar novamente. Eu estou usando uma blusa que está entre o azul e o verde, eu também uso sombras também na mesma tonalidade. E atrás de mim tem um quadro de um impressionista, uma cópia de um quadro de um impressionista, que é Monet, e eu estou tendo um prazer imenso de compartilhar todos os nossos princípios, as nossas iniciativas com todos vocês, então é um prazer estar aqui. Legal. Eu quero chamar agora, eu vou trocar o nome do projeto, eu vou dizer meu projeto, porque o Projeto Irmãos é o meu projeto também, que eu tenho um carinho gigante por esse projeto, em que a Débora é uma das fundadoras, a Débora Goldsveig, fundadora do Projeto Irmãos. É um projeto que eu tenho uma admiração enorme, que alegria recebê-la aqui no Diário PCD. Débora, seja bem-vinda e parabéns por esse trabalho sensacional que vocês fazem. Obrigada pelo carinho, Abrão, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você, com o Rodrigo também, meu amigo, meu parceiro, prazer em conhecer vocês, Camila, Vanessa. O Projeto Irmãos está com 8 anos de existência e você é um dos grandes propulsores aí, ajudando a gente a disseminar, né? Muito obrigada. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos longos, estou vestindo uma camisa preta com alguns detalhes em vermelho, e ao meu fundo, que é um fundo fake, né, de uma sala com sofás, uma lareira, um piano, um fundo como no lugar que eu gostaria de estar realmente. Que legal, que legal. Obrigado, Débora, obrigado. Rodrigo, eu queria te convidar a me ajudar a tocar esse tema, perspectivas. A revista Reação, em 2022, completou 25 anos. De tudo isso que a revista Reação passou nessas quase 3 décadas, não é? 2 décadas e meia. O que é que nós temos hoje, Rodrigo? Eu disse agora há pouco que nós estamos órfãos, né? Dia 3 de dezembro de 2022, em pleno Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nós estamos órfãos sem o pai da inclusão, que foi Romeu Sasaki. Mas eu queria que você pudesse fazer, Rodrigo, uma avaliação disso tudo e quais são as perspectivas que nós temos. Nós passamos a respirar novos ares a partir de dia 1º de janeiro. Isso no Brasil, isso em vários estados. Eu queria saber, você, Rodrigo, que há tanto tempo está no mercado, qual é a sua perspectiva do segmento da pessoa com deficiência em relação a esses novos tempos que vêm pela frente? Olha, Abrão, a gente está passando, acho que nesses 25 anos de revista Reação, 26 que eu estou nesse mercado, acho que já passamos poucas e boas, né? Por situações das mais diversas, por governos dos mais diversos e tal, e por situações mesmo, né, que o Brasil viveu durante esses 26 anos aí. Mas eu acho que a gente está vivendo hoje um dos momentos mais complicados que a gente já viveu. A gente está vivendo hoje um dos momentos mais delicados, não só para a pessoa com deficiência, mas para todo cidadão brasileiro, né? A gente está vivendo uma incerteza muito grande, uma incerteza política, uma incerteza jurídica. Tá esquisito. Vamos ver.
As perspectivas sempre são boas, porque sempre que se muda, se tem mudança, se tem novidade, se tem sangue novo, né? Se tem vontade de acertar. Eu acho que agora, a partir do ano que vem, os estados, aí muitos estados têm as suas políticas para pessoa com deficiência, muita coisa depende dos estados, né? Como questão de impostos, de isenções e tal, depende mais até de estado do que de governo federal. As perspectivas são sempre boas, né? Mas não sei, Abrão, hoje eu não consigo te dizer se vai mudar muita coisa, se não vai, se as perspectivas vão ser boas ou não. A gente está numa incerteza muito grande, não sei. Eu acho que pior do que está hoje, pior do que o ano de 2022, 2021, do que a gente viveu aí no segmento da pessoa com deficiência, acho que não fica, né? Então, até fazer uma brincadeira aí, como diria o Tiririca, pior do que está, não fica. Eu acho que a gente está vivendo uma situação muito esquisita, muito ruim, desde 2020, né, Abrão? Principalmente aqui no estado de São Paulo, com aquele tal PL 529 lá do João Dória, que acabou dando um tiro no pé de todas as pessoas com deficiência, não só a nível estadual em São Paulo, mas a nível nacional também, né? Porque isso acabou reverberando em outros estados, reverberou no governo federal, que diminuiu a questão do IPI nos carros também, criando um teto. O ICMS virou uma confusão no CONFAS, isso eu estou falando só de carro, né? Isso eu não estou colocando aqui o resto das políticas públicas, educação, saúde, enfim. A gente realmente está vivendo um momento político esquisito, diferente de tudo que o Brasil já viveu. Eu acho que a gente teve uma eleição conturbada, que, na minha opinião, ainda não se encerrou, porque fica aquele povo todo na porta de quartel esperando uma mudança que eu não acredito que venha. Fica a imprensa, por um lado, ignorando o que esse pessoal tá passando. Eu não acho que seja atos ilegais como a grande mídia fala, não é, porque é constitucional, está na Constituição, artigo 32, as manifestações públicas podem ser feitas e são lícitas, então, independente de partido, de gostar ou não, eles estão lá e não estão fazendo nenhum tipo de arruaça, nenhum tipo de baderna, são manifestações pacíficas, só que isso acaba trazendo para o país uma incerteza muito grande, para o mercado também, né? Todos nós vivemos de mercado, vivemos da certeza de um futuro melhor, de um amanhã e tal. Hoje a gente não sabe, a gente abre o mercado hoje sem saber se o dólar vai subir, se vai descer, se a bolsa vai cair, se vai subir, se vai ter inflação, quanto tá, quanto não tá. Aí um grita de um lado que o Lula não sobe a rampa, o outro grita do outro lado que o Bolsonaro vai preso, a gente não sabe o que fazer. A gente está vivendo uma incerteza enorme, então hoje, perspectiva, eu sempre espero, eu sou otimista, espero que seja boa. Só que a gente ainda realmente não sabe como é que vai ser essa virada, pelo menos a nível federal. O estadual a gente já sabe. Agora, a nível federal, acho que ainda um pouco de água vai passar por baixo dessa ponte. Legal. Obrigado, Rodrigo Rosso, por essa avaliação. Rodrigo Rosso sempre na lata, né? Sem rodeios, na lata mesmo. A Vanessa Pirolo, a coalizão Vozes do Advocacy, esse projeto começou durante a pandemia, né? No momento em que o Brasil parou, a coalizão teve ali o início das suas atividades. Eu fico imaginando, Vanessa, alguns falam em final de pandemia, não é? Em que nós voltaremos ao normal, tudo a partir do ano que vem. Como é que para vocês é ter começado as atividades durante a pandemia, né? Durante tudo parado, vocês criaram esse projeto, a expectativa para talvez um ano com tantas mudanças para o crescimento desse trabalho que vocês fazem, Vanessa? Olha, eu compartilho do mesmo sentimento do Rodrigo, de verdade, assim, então dá uma estabilidade para a gente também continuar trabalhando. E outra coisa, com a mudança de governo, por incrível que pareça, muitas vezes pode dar essa energia, sim, mas a gente precisa apresentar para todo mundo quem é o nosso trabalho, tudo, porque tem uma renovação das pessoas. E depois, para engatilhar,
é muito mais difícil, demora alguns meses, sabe? Então, é uma coisa muito ruim nesse sentido, porque quando você já conhece as pessoas que te atendem, fica mais fácil, porque elas sabem como você trabalha. A partir do momento que tem renovação, você tem que se apresentar, criar um laço e aí conseguir agendar as reuniões e as políticas públicas andarem. Quando nós fundamos a coalizão, realmente estava em pandemia, e assim, como eu vim, felizmente, sabe, Abrão, a gente, ao longo do tempo, quando você tem uma carreira e você tem uma visibilidade, você aplica e faz as coisas com muito princípio, as pessoas e as empresas, elas acreditam naquilo que você faz. Então, isso facilitou. A gente, por incrível que pareça, foi um sucesso esse ano, porque nós conseguimos 4 encontros com o Ministério da Saúde e nós tivemos 4 audiências públicas e a gente está esperando uma última audiência pública acontecer esse ano sobre a questão que você fez, inclusive divulgou no seu canal, a questão do teste de ponta de dedo nas urgências e nas emergências. Então, assim, a gente quer começar o ano que vem, a gente queria fazer cutucar primeiramente o governo. No final desse ano, a gente está esperando marcar essa audiência pública, que deve ser dia 7 ou dia 13, estou esperando a agenda da deputada para a gente poder marcar, e aí a gente já vai começar a trabalhar o ano que vem. Então, assim, a perspectiva, olhando, tem uma estabilidade, as empresas, para poderem também nos apoiar, elas enxergam e têm essa dificuldade, porque elas não sabem o que vai acontecer. Então, eu compartilho das mesmas sensações que o Rodrigo acabou de passar aqui para a gente, dessas incertezas, e a gente espera os próximos capítulos. E outra coisa, né? Então, existe essa questão desses fake news, isso também atrapalha muito. Então, a gente foi bombardeado de fake news durante o ano inteiro. Então, isso complica ainda mais o nosso trabalho, inclusive politicamente falando. Então, assim, a gente gostaria que tivesse essa estabilidade, que realmente tivesse uma definição do que vai acontecer no próximo ano, e aí a gente poderia trabalhar com mais facilidade na questão, porque a gente vai ter que fazer muita coisa no ano que vem, a gente vai fazer várias campanhas, a gente, inclusive, quer contar com o apoio de todos vocês que estão aqui nessa live, porque a gente precisa, nós precisamos nos unir para a gente conseguir melhorar o acesso ao tratamento adequado e também com relação a políticas públicas de pessoas que têm deficiência, e a gente está aqui também para isso. Então, a gente precisa incluir e a gente precisa melhorar as políticas públicas existentes. Legal, eu procuro divulgar muito o trabalho da coalizão, porque diabetes é uma das doenças que mais transforma a pessoa em uma pessoa com deficiência. Né? Eu tenho a diabetes, sei disso, e quanto mais puder divulgar da prevenção, melhor é, para que a gente não tenha tantas pessoas com diabetes, lá na frente, pessoas com deficiência. Por sinal, quem faz um trabalho muitíssimo importante e que deve ter tido impacto durante esses últimos 2 anos, mas que tem aí projeções para 2023, eu venho acompanhando o dia a dia do Projeto Irmãos, é a Débora. Débora, vocês já projetam iniciativas para 2023? Quais são os projetos, quais são as perspectivas do Projeto Irmãos para a nova etapa que o Brasil enfrenta a partir de 1º de janeiro? Eu adorei esse tema, perspectivas, que eu acho que dá para a gente trazer muita coisa, né? Eu ainda tenho uma perspectiva otimista, né? Pegando um pouco o gancho aí do que o Rodrigo e a Vanessa trouxeram. Bom, a gente teve aí a Copa e acho que na abertura já foi mencionado, né? Teve um certo destaque para esse tema da visibilidade da pessoa com deficiência. Então, sim, estamos em momentos polarizados, né? Esse tema acho que já vem aí chacoalhando o nosso ecossistema da inclusão faz um tempo, principalmente no nosso cenário político, né? E agora nessa transição mais ainda. Mas falando especificamente do Projeto Irmãos, eu acho que a gente tem um cenário favorável, justamente por essas perspectivas estarem mais amplas e mais possíveis, né? Estarem sendo faladas e as pessoas querendo saber um pouco mais sobre o convívio inclusivo, porque os irmãos ainda são um mistério. O Projeto Irmãos tem 8 anos, mas muita gente ainda relaciona apenas a relação familiar,
né? Ou não relaciona quando não se tem alguma pessoa com deficiência ou necessidade específica na família. E não é isso. Porque, na verdade, ser irmão de pessoa com deficiência, a gente trabalha muito esse acolhimento, esse autoentendimento, as habilidades socioemocionais, as habilidades táticas, estratégicas que a gente desenvolve. Se a gente entende, eu digo a gente porque eu tenho um irmão, né, com síndrome de Down, de 30 anos, e entender todo esse processo, desde o momento do nascimento, que não necessariamente é na infância do outro irmão, enfim, o que significa isso e como que nós, como irmãos, podemos impactar positivamente a sociedade, né? E aí, trazendo esse paralelo a esse cenário, como que a gente pode impactar, por exemplo, numa discussão política através dessas habilidades que a gente desenvolve, como que a gente pode ser agente de advocacy, né? Como a gente estava falando aqui anteriormente, entendendo um pouco mais sobre os direitos das pessoas com deficiência, principalmente hoje, aí tão significativo, no dia 3, até, não sei se vocês viram o tema principal aí da ONU, para esse ano, que são soluções transformadoras para o desenvolvimento inclusivo, né? E o papel da inovação e fomento do mundo acessível e equitativo. Se eu estiver avançando aí, dando algum spoiler, já peço desculpa, Abrão, na sua próxima fala. Mas, enfim, eu achei muito legal, né? E aí, a própria ONU promove aí algumas reflexões sobre algumas ODS, principalmente a questão do emprego apoiado, enfim. Então, respondendo sua pergunta do Projeto Irmãos especificamente, a gente acabou de lançar esse livro aqui, né? Apertem os cintos, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Apertem os cintos, um curso intensivo sobre síndrome de Down para irmãs e irmãos, que foi resultado de um seminário internacional que a gente fez ano passado, em parceria com o Instituto Humano Down, lá, uma ONG de BH, e a gente trouxe nesse seminário o Brian Skotko, que é um geneticista e também tem uma irmã com síndrome de Down, e a Susan Levin, que é uma assistente social, e eles estudaram mais de 3 mil irmãos, escutando quais são os desafios deles nessas vivências. E é muito legal, porque existem diálogos que não são abertos, que não são cultivados nessas famílias, que né, intrínsecas, às vezes até pessoas que nem têm uma deficiência, às vezes têm medo de falar, né, de não aceitar determinada situação, vergonha, enfim. Então, esse livro, ele expõe essas situações de vulnerabilidade e traz soluções muito legais, muito criativas. E a gente está agora vendendo esses livros, né? Então, esse é um dos projetos. E a gente quer entregar esses livros para escolas, para instituições gratuitamente e fazer o curso, né? Que é um curso intensivo. Então, a gente quer fazer esse curso. Vocês estão me ouvindo? Está travando um pouco a sua tela, mas estamos ouvindo sim, Oi, Débora. Estamos sim. Estamos sim. Está travando um pouco a imagem, mas estamos ouvindo. Não, então também. Tá, então eu também já vou encerrar para não me estender muito, mas o que eu comentei é isso, né? A gente está querendo, então, ampliar esse curso, né, para o presencial, realmente ali em BH e aqui em São Paulo, principalmente, para justamente dar esse espaço de diálogo e promover justamente essa transformação na sociedade através desse olhar do irmão como impacto, né, como impacto pela inclusão, como solução. E a gente tem uma proposta que a gente já estava caminhando esse ano de se aproximar dos irmãos crianças, que também foi um desafio, né, no período de afastamento social, e a gente entendeu que para isso a gente tem que primeiro conversar com os pais. Então tem sido um processo bem bacana também. Legal, legal. Conte com o Diário PCD para a gente divulgar todo esse material de vocês. Camila Tapia, que é conselheira e coordenadora de comunicação do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. O Conselho tem ali pessoas de diferentes posições, não é? São pessoas que cada uma tem a sua posição, a sua questão partidária, a sua questão de discutir a inclusão. Como é que você, lá, como coordenadora de comunicação, Camila, como é que vocês estão se preparando para este momento de transição e qual é a posição do Conselho, por exemplo, em relação a este dia 3 de dezembro, Camila?
Oi, Abrão. Em relação à transição, todos estamos bem apreensivos, porque, na verdade, a gente não sabe como que vai ser a partir do próximo ano, né? São Paulo passou muitos anos sobre o comando de um único partido. Então, quando vem a mudança, isso assusta, a gente não sabe até que ponto a gente vai ter autonomia quanto conselho. Para quem não sabe, o conselho, principalmente, ele é formado por representantes da sociedade civil, são pessoas que se doam para a causa sem nenhum tipo de remuneração. A gente faz encontros, reuniões, discute política pública, discute o que está acontecendo no universo da pessoa com deficiência e tenta, né, com todas as armas que a gente tem no conselho, que não são muitas, a gente tenta minimizar os impactos desses desmontes que estão acontecendo, do que a gente vem passando, né? Falando um pouquinho de passado, eu acho que depois da pandemia, todo esse processo pandêmico, a pessoa com deficiência, por mais que não seja falado, nós somos o que mais sofremos em desmonte. Todos os setores tiveram cortes, todos os setores, mas a gente, principalmente, a pessoa com deficiência, ela teve desmonte em conselhos, em secretarias. A gente teve ministros falando que nós atrapalhávamos. Isso é muito ruim, porque isso manda uma imagem para a população, para a sociedade em si, diferente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente luta diariamente. O Conselho Estadual, a gente montou algumas comissões, então nós temos Comissão de Justiça, Comissão de Educação, tem a Comissão de Comunicação, entre outras. Na Comissão de Comunicação eu coordeno, porque a gente entende que somos muitos. Ao contrário do que querem passar, nós não somos minoria, nós não somos poucos. O IBGE fez uma sacanagem com a pessoa. Uma lambança. Para não falar outra coisa, porque o horário não permite. Mas, assim, a gente não está nisso. É como se falasse que a pessoa com deficiência não existe. E aí fazer um formulário completo onde algumas pessoas vão pegar dados de outros órgãos. Não. A pessoa com deficiência existe. A gente está aqui, a gente quer o nosso protagonismo. E os conselhos têm que atuar nisso fortemente. O CONAD, a nível nacional, os estaduais e os municipais. E a gente precisa de uma comunicação muito forte para falar que nós estamos juntos. Que pode ter uma galerinha pequena no conselho, mas que elas vão fazer barulho. E aproveitando o espaço, Abrão, a perspectiva que o conselho tem é justamente essa, para que nos próximos anos a gente não tenha tanta perda de garantias de direito, a gente precisa se unir. E a gente pede para que os munícipes, para que as pessoas com deficiência mandem as demandas para a gente. Tem um e-mail, que é o e-mail oficial, que é o capcd@sp.gov.br. Tá com problema?
está acontecendo alguma perda de garantia, manda para a gente vai encaminhar para os órgãos públicos, para as pessoas de direito, para resolver. O que não pode mais acontecer é que a gente fique somente em rede social reclamando. A gente tem que agir, porque com atitudes que os nossos direitos eles vão ser garantidos. Rodrigo Rosso, Diga. Hoje, nós pensamos em manter o que foi conquistado ou pensar em conquistar alguma coisa daqui para frente? Eu acho que hoje a gente tem que pensar em conquistar o que foi perdido, né? Acho que manter o que foi conquistado e conquistar o que se perdeu também. Eu acho que muita coisa foi perdida, eu acho que o nosso mercado hoje está desorientado, né, Abrão? O segmento da pessoa com deficiência hoje está meio que desorientado, está à deriva, eu acho. Então, acho que a gente teria que conseguir colocar a pessoa com deficiência, o segmento da pessoa com deficiência nos trilhos. Começando disso que a Camila Tapia falou agora. Quantos são? Quantas pessoas com deficiência existem no Brasil? Quem são as pessoas com deficiência? O IBGE sabe? Não sabe e não vai continuar, e vai continuar não sabendo. Por esse censo que está aí, sendo feito hoje, que está acontecendo hoje, vai ficar pior do que estava. Né? Porque aquilo que eu atendi o recenseador na minha casa e provoquei o cara o tempo todo na questão da deficiência. Falei, tá, mas você não vai perguntar, não vai saber se eu sou uma pessoa com deficiência? Ah, não, você é a casa 12, eu só vou perguntar daqui 8. Eu falei, então é de 20 em 20? Né? Ele falou, de 20 em 20. Eu falei, como é que vocês vão saber? Aí o cara pergunta para mim quantos banheiros com chuveiro eu tenho, sabe? Umas coisas tão absurdas, cara. O que isso vai interessar? Aí, conversando com o cara, dei um café para ele, eu acabei fazendo amizade com ele, falei o seguinte, vem cá, quantas perguntas a mais você teria na casa que a pessoa tem deficiência? Na casa que cai aí, para fazer a pergunta se a pessoa tem deficiência ou não. Ele falou, mais 10, se não me engano, era 6 ou 10. Eu falei, então por que vocês não fazem para todo mundo? Ah, mas isso vai demandar muito tempo, a gente não teria tempo de fazer isso com todo mundo. Eu falei, tá, mas você não está aqui tomando um cafezinho comigo? Você perdeu muito mais tempo aqui conversando comigo do que se tivesse me perguntado, feito as 10 perguntas para mim e eu fosse uma pessoa com deficiência e que respondesse, né? Ele falou, não, mas é que são as regras, ai, meu Deus, eles têm um termo, né, o pessoal de pesquisa, né, não é estimativa, me fugiu o termo agora, mas tem lá um jeito que o IBGE vai fazer para poder calcular quantas pessoas com deficiência tem. Poxa, se são só 10 perguntas a mais, o que custava? Se seja 10, se seja 6 perguntas, o que custa fazer essas 6 ou essas 10 perguntas para todo cidadão, em todas as casas que o recenseador passar? Né? Porque ele pode muito bem passar por 19 que tem a pessoa com deficiência e na 20ª, que é onde ele teria que perguntar, não tem nenhum. E aí? Ele vai considerar o quê? É importante saber quantos chuveiros tem na sua casa. Pois é, não é? Importante é saber quantos chuveiros tem na minha casa, quantas televisões tem. Pô, o que isso importa, gente? Sabe, para política pública. O censo não é feito para políticas públicas, para aplicação de políticas públicas. Então, o que importa? Né? Mas, enfim, eu atendi lá em 2010 também, no outro censo, também fiz questão de atender e fiz a mesma coisa. E lá naquela época eram de 10 em 10 casas. E vocês viram a bagunça que deu. Você imagina agora de 20 em 20 a bagunça que vai dar e o que vai acontecer lá na frente depois. Daqui a pouco vamos começar a história de novo de, não, 46 milhões é muita gente, vamos diminuir para 27, vamos diminuir para 17. Pô, para quê? Para diminuir as políticas públicas? Para justificar uma falta de incentivo, falta de verba, falta de investimento em política pública? Eu acho que e outra também, né? Eu acho que seria muito importante até, também com esse censo, se trabalhar e descobrir quantos trabalham, quantos que vivem de BPC e LOAS, quantos qual a idade das pessoas com deficiência. A gente perdeu uma oportunidade tão grande, grau de escolaridade dessa pessoa com deficiência, sabe, o poder socioeconômico, porque a gente faz política de assistência social, política assistencialista, mas será que toda pessoa com deficiência é pobrezinha? Não é, a gente sabe que não.
Né? Então, será que todo mundo precisa daquela cadeirinha de roda dada pelo SUS, que custa R$600 até hoje, né? Que é o valor da cadeira de roda que é pago pela tabela SUS? Será que ainda é aquela cadeirinha de roda que todo mundo precisa? Cadeira de roda é comprada por tamanho PMG pelo SUS? É assim que funciona? Lógico que não é. E a gente não vai aprender nunca que não é, continuando fazendo censos do jeito que está sendo feito esse aqui. Como foram feitos os outros também, não é só esse aqui que está errado. Todos eles estão errados. Acho que a gente perde uma oportunidade muito grande de ter o contato direto, né, cara a cara, frente a frente, com a pessoa com deficiência e descobrir, conhecer realmente quem é a pessoa com deficiência no Brasil a cada censo. A cada censo se perde essa oportunidade. Rodrigo, eu até acho assim, daqui a pouco vamos ter que começar a campanha Cancele o Censo. Porque a redução do número de pessoas com deficiência para os governantes informarem vai ser muito menor. Eles vão reduzir esse número para dizer o seguinte, olha, nós tínhamos tantos milhões para investir na política de acessibilidade. Nós vamos só investir 10%, porque a população reduziu. O Brasil tem menos pessoas com deficiência do que tinha 10 anos atrás. Parece que foi... O brasileiro tem mania de colocar o ovo em pé e achar que descobriu a roda, né? O mundo inteiro sabe que países de terceiro mundo têm em torno de pouco mais de 20% da população com algum tipo de deficiência. Os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, tem 19%, 18%, 19%. O Brasil, que é terceiro mundo para baixo, você acha que a gente vai ter 8%, 17%, 12%, sei lá quanto que eles querem dizer agora que a gente tem? O Brasil tem, sim, 24% ou mais da população com algum tipo de deficiência. Sabe, é um país de terceiro mundo, gente. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É que para o governante é muito mais fácil e simples dizer que tem menos gente para aquilo que você falou. Diminui-se os investimentos em política pública para a pessoa com deficiência. Não é tanta gente assim, vamos diminuir. Né? Então, e não sei se vocês estão sentindo o mesmo que eu, mas parece que pessoa com deficiência deixou de existir e houve um aumento enorme de pretos, negros e homossexuais, né? E pessoas com deficiência não existem para as políticas públicas, só existe o preto e o LGBTQIA+YZ. A pessoa com deficiência não tem, ou não tem a mesma importância do que os outros segmentos das políticas públicas aplicadas. Então, isso também está errado. Eu acho que falta um pouco também, é culpa também da própria pessoa com deficiência, sem dúvida nenhuma, porque é uma desunião muito grande. Diferente do negro, diferente do LGBTQIA+, que são movimentos unidos, a pessoa com deficiência é uma desunião enorme, é uma desunião muito grande. Existem grupos, guetos, né, tribos, né? É a pessoa com deficiência física, é a pessoa com deficiência intelectual, é a pessoa com deficiência visual, o surdo, e ninguém se une para um objetivo comum, para nada. E isso que é complicado, eu acho que isso que prejudica demais a pessoa com deficiência no Brasil. Débora, nós falamos de políticas públicas, eu sinto muito a ausência de políticas públicas de incentivo às famílias das pessoas com deficiência. Se já não existe para a pessoa com deficiência, para as famílias, eles não citam isso, não é? Não faltaria um pouco mais de atenção também para falar sobre a família da pessoa com deficiência, Débora? Sim, isso é uma coisa que a gente vem trazendo, né? A gente sempre tenta trazer esse olhar, principalmente jurídico, legal, né? Comentei da autodefensoria, para o grupo dos irmãos, para começar a promover esse senso crítico, né? Até pensando, por exemplo, num fundo de garantia, num plano de previdência privada, com olhar para os irmãos, porque existe para a pessoa com deficiência, mas ainda é muito desconhecido. E aí, como o Rodrigo trouxe, né, muito também responsabilidade nossa, né, das famílias ou das pessoas com deficiência, de irem atrás, de se informarem, de brigar pelos seus direitos, né? Isso é uma cultura que está sendo desenvolvida aos poucos, né? Então, o que exige, que eu acho que chega mais próximo, são as políticas para cuidadores, que a gente tem aí, né, tanto... E aí é um pouco mais amplo, falando de cuidado com o idoso ou próprios cuidadores de pessoas com deficiência,
quando eu estava na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu acompanhei o desenvolvimento dos PLs e até das leis que focam um pouco mais nessas leis de cuidado, o que é muito importante, porque para além do cuidar de quem cuida, realmente é necessário estabelecer-se critérios, né? Critérios de reconhecimento, políticas aí que valorizam esse profissional, porque é uma profissão, de certa forma, ingrata, pouco reconhecida, né? Existe muitos casos, enfim, de abuso não só das pessoas que são cuidadas, mas com os cuidadores, né? Então, acho que isso é o que chega mais próximo. Agora, quando você fala de política para a família, isso tem uma expansão grande, né? Uma abrangência grande. Por exemplo, nas moradias assistidas, que é uma frente que também poderia aí ser muito trabalhada, né? Hoje a gente tem as residências inclusivas, que fazem parte da política de assistência social, da política de moradias, mas são poucos, né? São poucas unidades, também tem muitas restrições para que as pessoas possam, e querendo ou não, assim, para familiares, e aí na perspectiva dos irmãos, você saber que existem lugares prontos para receber o seu irmão em determinadas fases da vida, não só no futuro, não só na fase de envelhecimento, mas que ele possa ter um lugar para ele se desenvolver, para ele ter autonomia, onde ele vai ter a moradia dele e que não seja algo absurdamente caro. Porque hoje existem algumas iniciativas aí que a gente está trazendo de fora, e eu falo, pensando nesse ecossistema mesmo, né? Tem uma iniciativa muito legal, que é o Instituto JNG, que está lá no Rio de Janeiro, inclusive fui visitar, foi feito dentro de um co-living, então tem toda essa proposta aí inclusiva mesmo, diversa, com outras pessoas que moram lá. É muito legal, mas também é um valor, né, super alto, não é um valor acessível. Então, se a gente tiver esse olhar para moradias assistidas, ou mesmo residências inclusivas, ou co-livings, para os familiares é uma mudança de cultura, né? Muito, até porque o Brasil já tem um pouco esse olhar mais capacitista, né? E aí não sou eu que estou falando, é uma cultura mesmo. A gente fala muito aqui no Projeto Irmãos, no Serendipidade, onde eu também sou gerente, sobre a cultura da filantropia, diferente da cultura de caridade, né? Que é esse olhar justamente de propulsão, de protagonismo, de você não fazer pelo outro, mas dar ferramentas para que o outro possa se desenvolver. Então, às vezes, fica, não vou colocar meu irmão numa casa, né, parece que eu estou abandonando. Não, se a gente sabe que vai ter recursos, né? Fora do Brasil, existem ONGs voltadas a cuidado com os irmãos, né? Então, a gente tem modelos em Washington, modelo, né, na Irlanda, que fazem congressos, seminários voltados para isso, né? Então, é super importante ter esse olhar. E aí tem uma forma de trazer esse diálogo para dentro dessas outras áreas, né? Seja nos serviços de assistência social, que são um acompanhante terapêutico que vai até a casa do familiar. Será que ele está olhando para essa rede de irmãos? Será que ele está colocando na rede da saúde o nome do irmão como um corresponsável no formulário, né? Então, tem muitas formas de você estreitar esses vínculos familiares, envolver esses irmãos como corresponsáveis, né? Mesmo que não seja assim, vou assumir o cuidado com meu irmão, a tutela do meu irmão, mas sentir parte, fazer parte desse sistema, né? E isso eu acho que está muito vinculado à evolução de políticas públicas nessa perspectiva. Caiu um outro óculos que eu estava separando aqui, caiu, né? Então eu estou com um aqui, outro aqui e um outro no chão. Isso é em função da minha diabetes, né? Eu não tenho mais o bifocal, não adianta mais para mim bifocal, né? Então eu tenho que ter 3 óculos. Eu ando com isso no dia a dia. Isso eu tenho ainda a chance de buscar um atendimento através de um convênio médico. Se eu não me precaver agora, praticamente logo na frente eu estarei uma pessoa com deficiência visual. Como é que vocês enfrentam, Vanessa, a falta de apoio do serviço público, de políticas públicas, por exemplo, para a pessoa com diabetes, que isso que eu tenho, muitas pessoas não conseguem ter, e quando chegam à conclusão, já perderam visão de praticamente os 2 olhos ou parte deles. Como é que vocês enfrentam essas dificuldades da falta dessas políticas públicas, Vanessa?
Nossa, Abrão, é tão complicado falar sobre isso, porque assim, a gente está, e assim, é bom que a Camila esteja aqui presente para ela entender que a gente está trabalhando muito para tentar melhorar o acesso à retinopatia diabética no SUS. Então, assim, em São Paulo, a pessoa está conseguindo marcar para o oftalmologista para o ano que vem, em maio só. Uma pessoa com diabetes precisa fazer o exame de fundo de olho uma vez ao ano para prevenir qualquer alteração da visão. E isso está péssimo, assim. A gente está tentando, de várias formas, melhorar esse acesso. A gente teve várias reuniões antes da pandemia com a Secretaria de Saúde, porque foi constatado que existe um problema do oftalmologista. Ele fica concentrado muito na região da capital e em cidades maiores. No interior do estado de São Paulo, existem várias lacunas e as pessoas não conseguem ser atendidas porque não tem o especialista. E isso é um problema muito grande. Eles constataram, fizemos várias reuniões, chegamos nesse diagnóstico. Solução? Nenhuma. Então, assim, a gente já tentou, esse ano, várias vezes ter uma interlocução com a Secretaria Estadual de Saúde e não conseguimos qualquer sucesso. Por que não? Porque agora entrou um novo secretário. Não, porque agora vai ter eleição. Porque agora tem a mudança. Então, assim, sempre tem um motivo para as coisas não andarem. E aí as pessoas estão ficando cegas na fila. É simples assim. Então, se você não trabalha uma política pública para melhorar o acesso, isso prejudica para caramba a pessoa e vão ter várias outras pessoas com deficiência. Então, assim, a gente tem esse problema com a retinopatia diabética, então eu queria fazer até, se alguém aqui que estiver escutando puder nos ajudar a fazer uma interlocução, porque o ano que vem a gente já está estruturando várias ações para isso, porque a gente está esperando que o governador assuma e que ele tenha consciência da importância de trabalhar, inclusive, a prevenção, para não termos mais pessoas com deficiência visual por causa de uma fila. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa fila de atendimento. Uma pessoa não pode esperar um ano por um tratamento, porque ela até conseguir o oftalmologista fazer o exame, ter o diagnóstico e ter o tratamento, é um ano, a pessoa ficou cega. E aí não tem como mais reverter a situação. Tem várias pessoas que ligam para mim que acham que eu posso ter o poder de burlar essa fila. Eu não tenho, e eu não posso, é uma questão de equidade do SUS, eu não posso. Eu entendo o desespero das pessoas, mas eu não consigo e não posso. Então, assim, a gente precisa ter consciência que a gente precisa, sim, tem que trabalhar bastante. Trabalhei com você sabe disso, nós fizemos uma denúncia, fizemos em outros veículos de comunicação, mas nada aconteceu porque existe agora uma transição de governo. Então, a gente trabalha com os jornalistas, nós trabalhamos com os deputados e a gente quer políticas que sejam também preventivas, para a gente ter também um número menor de pessoas com deficiência que só crescem ao longo desses anos por causa de uma doença que é a diabetes, assim. Então, é algo que a gente precisa batalhar. Então, assim, o que a gente pede é que o ano que vem a gente vai fazer audiências públicas aqui no estado de São Paulo, mas eu queria deixar bem claro que não é só o estado de São Paulo. As outras associações falam que isso acontece no Brasil inteiro. Então, a gente precisa trabalhar. E tem outra coisa, né, Abrão? A neuropatia diabética, que leva à amputação. Então, nós temos várias pessoas. Então, a gente vai trabalhar no ano que vem com uma campanha sobre adesão ao tratamento, porque a gente não quer pessoas com dificuldade visual e, ao mesmo tempo, de amputação, entre outras complicações do diabetes, por uma causa de um mau controle do diabetes. Então, a gente precisa trabalhar na raiz do problema também, junto com as secretarias de saúde, que a gente já tem um programa para trabalhar com as secretarias de saúde na educação, para a gente tentar também que eles passem esse conteúdo para as pessoas que atendam, que as pessoas que vão lá retirar os insumos, os medicamentos, e ao mesmo tempo trabalhem com isso, porque vários profissionais do SUS, a maioria da população brasileira é tratada pelo clínico geral e não pelo endocrinologista. Ele não tem conhecimento sobre questão de diabetes, não tem profundidade nisso. Então, é muito mais fácil você mandar uma metformina e dar um medicamento básico que tem no farmácia popular, sendo que ele poderia ter acesso a tecnologias melhores para adesão ao tratamento, mas ele precisa ser educado para isso. Infelizmente, nós temos associações poucas, são 24, e nós temos mais de 5.000 e poucos municípios que a gente não consegue dar conta, mas a gente vai trabalhando naquelas que a gente consegue alcançar. Então, a ideia é essa. Boa.
Camila, falamos de perspectivas, já estamos falando já de parcerias, não é? Está aí a Vanessa falando dessa necessidade de aproximação com órgãos do Estado de São Paulo, e sei que você, dentro do Conselho, vai poder ajudar a Vanessa a pelo menos, levar essa demanda para a Secretaria da Saúde e outras. Mas eu queria já partir para o final desse nosso bate-papo. Nós temos uma outra grade de gravação, e eu queria que a Camila começasse essa etapa falando sobre a importância de 3 de dezembro e qual é a sua mensagem. Camila, a mensagem da Camila sobre esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Camila. Legal, Brão. Vanessa, vamos falar depois em particular, vamos ver como que o Conselho consegue ajudar as organizações, as pessoas com deficiência, com diabetes, para que elas não se tornem pessoas com deficiência, né? Esse é um grande papel nosso quanto pessoas com deficiência no Conselho. Dia 3. Dia 3, para mim, Camila, tá? Esquece a Camila conselheira, é a Camila pessoa mesmo. Eu acho que, infelizmente, o dia 3, ele tornou-se uma data na folhinha, no calendário. Ele não tem mais, nesses 20 anos aí que a gente tem essa data promulgada pela ONU, ele perdeu um pouco da essência. A essência era da gente lutar, da gente reivindicar por direitos, conquistas, e trazer para a sociedade a importância de políticas públicas, de visibilidade, o quão importante é você fazer a calçada na porta da sua casa. Esse chamamento micro, o quão importante para você que tem um comércio, ter um comércio onde você não tem um degrau. O quão importante é para você fomentar a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, de termos crianças com deficiência na escola. Então, acho que a gente está, hoje, perdendo a essência da data, que é de lutar. E lutar mesmo para que esse seja um dia de despertar para o restante da sociedade. A gente, hoje, eu vejo o segmento da pessoa com deficiência falando de nós para nós. Chega, eu já sei o que está errado e o que tem que mudar. A gente tem que começar a falar para fora da bolha, com pessoas que não são desse universo, que não tem nada, não tem conhecimento nenhum, que não sabem qual é a importância de trabalhar a acessibilidade, trabalhar a inclusão, entre outros. Qual é a importância de ter um profissional de Libras numa escola? Qual é a importância de ter um profissional de suporte acadêmico? Sabe, é tanta coisa, Abrão, é tanta coisa que a gente sabe que tem que mudar, mas o pessoal não sabe, o pessoal de fora não sabe. E esse dia era para isso. E, infelizmente, a gente não está aproveitando esse dia na qualidade que merecia. Obrigado, Camila. Vanessa, muito obrigado por estar conosco. Parabéns pelo seu trabalho, a sua mensagem para esse dia 3 de dezembro. E quero fazer o convite para você voltar novamente aqui com o Diário PCD.
Muito obrigada, foi muito bom estar com todos vocês, conhecer muita gente que eu não conhecia, e eu queria só deixar o nosso contato para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, que a gente sempre trabalha com muito conteúdo, a gente precisa trabalhar com informação fidedigna, então para ajudar na educação, inclusive de diabetes, de obesidade, então é @Vozes do Advocacy, nós estamos em LinkedIn, em Facebook, em Instagram, então sejam nossos seguidores, contribuam, participem, porque a gente quer levar realmente a informação correta e todas as nossas políticas públicas, o que a gente tem trabalhado, estão todas lá. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e de conhecer gente tão legal aqui, que vai compartilhar, que a gente compartilha dos mesmos ideais e a gente pode trabalhar muito em conjunto. Obrigada, viu, Abrão? Legal. Débora, obrigado por estar conosco. Um beijo para todos do Projeto Irmãos e aguardo você para uma outra oportunidade aqui no Diário PCD. Obrigada, Abrão, obrigada a todos vocês. Também deixo o convite para conhecerem lá o Projeto Irmãos 2018, com mais informações. Foi um prazer participar e faço o convite também ao convívio inclusivo, desde a infância, desde a literatura, frequentando espaços de arte, valorizando aí o protagonismo das pessoas com deficiência, incluindo isso no nosso dia a dia. Obrigadão. Obrigado. Rodrigo Rosso, um beijo no seu coração, meu irmão. Obrigado por estar conosco. A sua mensagem do dia 13 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Olha, é uma data importantíssima, uma data que é lembrada no mundo inteiro, tem eventos, tem lembranças, tem acontecimentos que marcam o dia 13 de dezembro, né? Porque é um evento, uma data internacional. Mas como a Camila Tapia bem disse, eu acho que a gente deixa um pouco a desejar, né? Eu acho que todo dia é dia da pessoa com deficiência, não precisa esperar dia 3 de dezembro, dia 21 de setembro, eu acho que todo dia é dia da pessoa com deficiência, porque a gente não tem que excluir, não, a pessoa com deficiência está aqui, somos todos nós, é todo dia dia da pessoa com deficiência, todo dia é dia do negro, todo dia é dia de todo mundo, né? Eu acho que essa segregação, dia 3, dia 21 e tal, serve para comemoração, serve para lembrança, serve para ficar marcado. Mas eu acho que todo dia a gente tem que trabalhar em prol da pessoa com deficiência. Eu quero até colocar à disposição também, viu, Vanessa? Eu não conhecia esse seu trabalho, eu quero colocar à disposição também o Sistema Reação, Revista Reação, TV Reação, ao trabalho de vocês, a serviço do trabalho de vocês, vamos ajudar a divulgar tudo também. E eu queria fazer um convite a todas vocês, meninas, que no ano que vem, se Deus quiser, né, e a nossa política assim o permitir, nós teremos 2 Mobility Show, uma no Rio de Janeiro, em final de maio, e outra aqui em São Paulo em agosto. E eu queria ter algo específico dentro desses eventos, primeiro, para que a gente discuta, viu, Camila, política, e eu sei que isso você faz como ninguém. Eu quero ter, que a gente tenha encontros, palestras, seminários falando disso, de política dentro da política pública, política voltada à pessoa com deficiência, seja discutida dentro das mobilities. Quero também levar, se vocês quiserem, viu, tá aberto para os irmãos, para que a gente possa estar fazendo um dia inteiro de palestras, encontros, seminários sobre irmãos com deficiência, de pessoas com deficiência. Acho que seria muito legal a gente trazer esse assunto para discutir dentro de um evento como a Mobility Show, e também a questão da diabetes também, tá? Então, acho que a gente podia, dentro, não só no Rio de Janeiro, não só em São Paulo, mas vamos pensar também em fazer alguma coisa no Rio de Janeiro. A gente só vai ter 2 no ano que vem. Se Deus quiser, a gente consegue fazer as 2. Uma no Rio e uma em São Paulo. Eu queria ter todos vocês junto com a gente. O Abrão é irmão, não adianta, não precisa nem convidar, eu sei que ele vai estar em todas, né? Mas a gente, o Diário PCD está com a gente em todas. Acho que Diário PCD... Abrão Júnior, Rodrigo Rosso, Revista Reação, é como se fosse uma coisa só. Para mim não tem divisão, né? Mas vamos estar juntos sempre, gente. Eu coloco à disposição aí de todo mundo. Quem não conhecer ainda, quiser entrar no portal www.revistareação.com.br. É isso aí. Valeu. E parabéns pela iniciativa, Abrão, mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado, Camila. Obrigado, Débora. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Rodrigo. Vamos continuar com a cobertura aqui no Diário PCD. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu. Tchau. Dúvidas sobre os diversos modelos de laudos médicos? A equipe da Lauisen Laudos para Isenções está preparada para tirar suas dúvidas e mostrar o que de fato garante a legislação brasileira.
Uma equipe está pronta para fazer a sua avaliação de acordo com a CID, CIF e Biopsocial. Os médicos Marcelo Marques Teami e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e Detran, estão prontos para a sua avaliação e com a credibilidade de quem há anos atua com as pessoas com deficiência. Uma equipe pronta para atender você de qualquer parte do estado de São Paulo e do Brasil, com a prestação de serviços de utilidade pública com informações corretas e atualizadas. Pensou em laudos com profissionais credenciados ao SUS e Detran? Pensou em Lauisen Laudos para Isenções.